O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência, se acostumou a acompanhar também as nossas edições especiais durante o mês de maio, em que, oferecendo conteúdo, análise e reflexão acerca da nossa acolhedora e incomparável cidade, prestamos nossas homenagens a Nova Friburgo. E neste ano, evidentemente, a tradição permanece. Tivemos a oportunidade de realizar edições históricas, como aquela que exibimos na segunda-feira da semana passada, reapresentando uma entrevista histórica que foi realizada em 2006, portanto, há 15 anos passados, com Heródoto Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacot. Muitos assistiram e se emocionaram. E caso você ainda não tenha tido esta oportunidade, entre nas redes sociais da emissora ou mesmo pelo YouTube e você conseguirá assistir essa edição absolutamente emocionante. Uma verdadeira declaração de amor por Nova Friburgo. E nesta edição, teremos a oportunidade imperdível de conversar com um ilustríssimo friburguense, que sempre que tem esta possibilidade se manifesta e se declara também igualmente apaixonado por Nova Friburgo. De maneira muito pontual, precisa, inclusive tendo sido eleito para cargos públicos, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí, com esta dica, evidentemente, você já identificou de quem se trata. Nobre jornalista, eclético, multimídia, rádio, TV, jornal e redes sociais. E, no recente último pleito eleitoral, colocou seu nome à disposição da população friburguense. E teve, evidente, uma votação também muitíssimo expressiva. Mas precisamos, passados 6 meses após o pleito eleitoral, conversar sobre nossa cidade. É preciso que tenhamos comprometimento com o futuro de Nova Friburgo, que é o que nos une. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, que celebrou seu dia no último sábado, também conhecido como 22 de maio, contando com os ecléticos trabalhos técnicos de Pablo Machado, Marconi JR e Rafael Teixeira, e a indispensável colaboração financeira dos nossos apoiadores, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 690 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacot, neste dia 24 de maio de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet.
Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de comprometimento com Nova Friburgo, que neste mês de maio completa o seu 203º aniversário de existência. Como sempre nos ensinava o comendador e colega engenheiro Rafael Luiz Siqueira Jacu, temos uma história incomparável, mesmo que se considerarmos a história das outras 5.569 cidades do país. Nova Friburgo precisa ser tratada de maneira diferente, até porque não é uma cidade qualquer, é uma cidade especial. Precisamos ter esse entendimento e esse comprometimento, independentemente de estarmos investidos, o que é um termo ótimo, de cargo ou função pública. Todos nós temos que mostrar a nossa lealdade com Nova Friburgo, mesmo que seja somente nas urnas, no momento do voto, no momento da escolha. E sendo assim, queremos cumprimentar e saudar o Anderson Nogueira, jornalista multimídia, ex-ocupante de cargo e função pública na Câmara Municipal de Nova Friburgo, como também na Assembleia Legislativa e recentemente participando do pleito eleitoral para a escolha do prefeito municipal. A direção da TV Zoom, que tem grande apreço para você. Você está no grupo de veteranos da emissora, da qual eu também me incluo, se sentem absolutamente honradas e a produção do programa Cidade Real, da mesma forma, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zuri. Obrigado a você que está em casa. Um prazer enorme sempre estar aqui na TV Zoom, que considero também a minha casa, né? A TV Zoom que recentemente completou aniversário e eu entrei um ano após a fundação da TV Zoom, exatamente. Então, realmente tenho muito carinho e muito bom saber que Nova Friburgo na tela da TV, na TV Zoom, que é uma sobrevivente acima de tudo, né? Tantos canais vieram e se foram e a TV Zoom permanece aí viva, registrando a história do nosso município. Quero aproveitar também aqui a oportunidade, Zuri, é a primeira vez que eu venho aqui ao programa após as eleições do último dia 15 de novembro, para agradecer a você que confiou no nosso projeto, né, no projeto de cidade que a gente apresentou na campanha, aos quase 18 mil friburguenses que confiaram e que votaram no projeto de cidade. E também aqueles que, por algum motivo, não se apaixonaram por esse projeto, mas é importante que a nossa cidade tenha exatamente o projeto, que a gente saiba para onde está indo, né? Para que a gente não caia naquela história de quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar não pode continuar nos servindo. É preciso olhar além das montanhas, é preciso saber que o destino de Nova Friburgo, por natureza, é estar no topo da serra. E não se pode admitir nada menos do que estar no topo da serra nas coisas boas, porque nas ruins a gente não quer ficar mais, não. Certamente. E aí, Anderson, você, de uma maneira muito estratégica, inverte a pauta. Já vim planejado. Exatamente, amigo. Tínhamos aqui tratado e proposto uma pauta que você inverte, o que eu acho ótimo, entendeu? Porque foge do combinado. E, dessa forma, quero relembrar a nossa expressiva e maciça audiência que o Anderson Nogueira obteve 17.726 votos nas últimas eleições municipais, com aproximadamente 18,5 pontos percentuais dos votos válidos, enquanto o prefeito eleito teve 22.277 votos, aproximadamente 23% da preferência do eleitorado, ou seja, uma diferença que não chega a 5%. Neste momento em que você retorna, e ficamos muito felizes pelo atendimento ao convite, qual a análise que você faz da sua campanha? Concluindo, o que realmente poderia ter sido estrategicamente adotado para convencer a maioria do eleitorado em escolher o Anderson Nogueira para prefeito municipal?
É claro que depois que acontece a eleição é muito mais fácil a gente fazer uma análise, né, prática do que aquilo que está acontecendo no momento, porque é muito intenso, né, tudo muito ligeiro e acelerado. O fato, Zuri, que quem errou foi a política, né, porque quando você tem 16 candidatos a prefeito, e Nova Friburgo é uma das 5 cidades do Brasil com o maior número de candidatos, no município que tem 153 mil eleitores, portanto, não tem direito a ter um segundo turno, o prefeito, consequentemente, independente de ser o vitorioso ou se fosse eu, seria eleito com uma margem muito pequena de votos, o que já lhe dá uma dificuldade muito grande para poder governar a cidade. Inclusive, eu tenho defendido de que municípios que têm acima de 120 mil eleitores têm que ter o segundo turno, porque dá mais legitimidade àquele que vai ser eleito. Para você ter uma ideia, são aí cerca de 100 municípios brasileiros que hoje têm segundo turno, entre capitais e aqueles que têm mais de 200 mil eleitores. Se você cair para 150 mil eleitores esse corte, você aumenta em mais ou menos 15 municípios apenas, entre os quais Nova Friburgo, que não gera nenhum custo para o TSE. Se você cai para 120 mil, vai para 150 municípios. Então, é uma quantidade muito pequena de municípios que tem um quantitativo acima de 120 mil eleitores, e isso tem gerado muitas dificuldades, não só para o atual como para os anteriores. E é bom ganhar com legitimidade, é bom ganhar com mais de 50% dos votos, sem sombra de dúvidas. O último que conseguiu essa proeza foi o doutor Heródoto Bento de Mello, no ano de 2008, assumindo o mandato em 2009. Essa é uma questão. Mas o fundamental da nossa campanha é que a política errou. Quando você tem uma divisão de 16 candidaturas, é muito difícil a gente acreditar em 16 projetos de cidade totalmente diferentes. É óbvio que há pequenas parcelas de diferenças, mas não nessa proporção. E muitos que sequer apresentaram projetos de cidade. Nós tivemos a ousadia de apresentar um projeto de cidade, nosso programa de governo foi muito robusto. Eu considero que nessa eleição nós tivemos, sem citar nomes, talvez 2 ou 3 no máximo projetos de governo de fato. As demais candidaturas não apresentaram projetos de cidade, com estudos, com dados e assim por diante, o que já nos preocupava. Essa desunião fez com que ganhasse a eleição o segmento mais organizado, que era o segmento especificamente das igrejas evangélicas, notadamente as neopentecostais. Então, nesse sentido, você teve ali uma difusão muito grande do centro-direita, da centro-esquerda, da esquerda, da direita, e aí aconteceu o que aconteceu nesse pleito eleitoral, ainda que o vitorioso se aproxime um pouco mais da direita do que propriamente de outros segmentos. Então, eu acredito que o erro, Zuri, da campanha foi muito mais antes dela, que foi não ter tido a condição de unir outros atores para que tivéssemos menos candidaturas a prefeito. Todos acreditaram na possibilidade de vitória, a gente respeita isso. Certamente. Mas faltou realmente mais conversa e mais habilidade nesse trato político de ter menos candidaturas. Em governos anteriores, e aí podemos citar especialmente aqueles prefeitos que já faleceram, como Amâncio Mário de Azevedo, Feliciano Costa, Paulo Azevedo, Heródoto Bento de Mello, havia uma articulação política muito mais intensa, muito mais precisa. E, dessa forma, pelo que você acaba de expor, atualmente Nova Friburgo está carente dessa articulação, ou seja, aquelas figuras tradicionais da política friburguense que estão vivas se afastaram dessa costura, se afastaram dessas tratativas, e aí ocorre esse fenômeno, como você muito bem citou, que Nova Friburgo esteve entre as 5 cidades com mais número de candidatos. Falta conversa, amigo? Eu não sei se faltou conversa, eu acho que a gente vem numa jornada tão ruim nos últimos anos que todo mundo achou que podia ser prefeito, que todo mundo acha que pode chegar, e é legítimo também o sonho de cada um e a gente respeita. Agora, faltou realmente habilidade, conversa, não só dos atores políticos de frente, mas também de bastidores. Faltou essa tentativa de junção, e é uma frase muito feliz do professor Jorge Carvalho, né? Nosso mestre. Nada pode nos unir mais do que Nova Friburgo. Né? Então, a cidade está desunida, a cidade está partida. E continua sendo uma cidade partida. Por quê? Continua sendo. Continua sendo uma cidade partida, porque quando acaba a eleição, acabou a eleição,
quem ganhou, parabéns, a gente deseja sucesso, como desejei, sucesso e sorte, né? E quem perdeu vai rever, vai voltar à sua vida normal e tradicional, porque todo mundo tem uma vida, eu inclusive também a minha vida profissional. E aí o discurso não é o discurso de ruptura ou de que a mamata acabou. O discurso tem que ser de união. É hora de unir a cidade. Essa cidade precisa de união. A eleição provou que era uma cidade partida. E claro, aquele que ganha a eleição tem essa missão num primeiro momento, de unir a cidade, mas infelizmente isso não vem acontecendo. A cidade continua partida. Então cabe a todos os demais que não foram os vitoriosos na eleição de conversar e repensar a cidade, porque infelizmente a cidade não vai bem. Por oportuno da sua sugestão, já houve oportunidade de algum encontro, mesmo que informal, com o prefeito eleito? Olha, eu fiz, assim que o prefeito ganhou a eleição, fiz questão de mandar uma mensagem parabenizando, né? Foi ter a resposta quase que 2 meses depois, quando mandei, na verdade, outra mensagem no dia da posse, desejando sucesso, que ele pudesse fazer uma boa administração, e inclusive dando algumas ideias. Enfim, e teve a resposta lá, que Deus abençoe grandemente sua vida, ponto, e beleza. E nunca mais tive contato com o atual prefeito. A gente faz pelas redes sociais as nossas sugestões. Eu nunca faço e nunca fiz na minha vida política toda crítica pela crítica, eu sempre faço crítica com sugestão, ou seja, olha, o caminho não considero que seja esse, porque não vai por esse, né? Não acredito em achismo. O que rege a política pública são os dados, e com base nos dados você define aquilo que tem que ser feito. Exatamente. E a gente sempre vai dando sugestões nesse sentido. Agora, se houve ou não houve, infelizmente eu não posso fazer nada, até porque, de fato, os nossos projetos de cidade ainda, que eu não vejo um projeto de cidade apresentado, são projetos de cidade muito diferentes, né? São formas de ver a vida muito diferentes das que aqui estão colocadas. Eu sou um progressista, eu acredito em Nova Friburgo como uma cidade dinâmica, economicamente forte, eu acredito nas parcerias, eu acredito que a gente deve trabalhar de mãos dadas, é nisso que eu acredito, né? Eu não acredito na desunião, não acredito nessa coisa de rachar, todo mundo está no mesmo barco. E a gente precisa fazer essa cidade andar, olhando para o empresariado, mas ao mesmo tempo olhando para a mãe que não está conseguindo trabalhar porque não tem creche, porque não tem cesta básica, porque a situação é gravíssima. Zuri, eu não consigo desassociar, primeiro, política de técnica. Eu acho que técnica e política andam juntas. Na técnica também há política. Então, para mim, já é um equívoco. Um segundo equívoco é o discurso e a prática. O seu discurso, ele tem que ser o seu hábito. O seu hábito tem que ser uma prática diária e cotidiana. Quando você faz um discurso e pratica algo completamente diferente do seu discurso, aí você já começa a dizer que há certa desonestidade. Porque as pessoas associam muito a questão da honestidade como uma qualidade. Primeiro, que a honestidade é uma obrigação. Sem dúvida. Né? Isso não é qualidade. Segundo, que honestidade não está só. Ser desonesto não é só roubar. Não é só você desviar recurso, que é o absurdo e o grande câncer desse país. É também desonesto quando você fala uma coisa e faz outra. É desonesto quando você não tem palavra. É desonesto quando você diz que o servidor público será a sua prioridade e você não prioriza o servidor público, porque o serviço público acontece pelo servidor público. Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo, como bem diz a Bíblia, e a gente precisa entender exatamente o que é honestidade, o que é desonestidade, o que é competência, o que é incompetência, o que é preparo, o que é despreparo e assim por diante. Eu concordo contigo, até porque tem formação na área de ciências exatas e no que se refere à administração pública, a escolha será sempre política, mas a solução também será sempre técnica. O administrador ele pode ter múltiplas soluções sobre a mesa. Caberá a ele a escolha, a estabelecer a prioridade, mas a solução será sempre técnica. Ela que fundamenta qualquer escolha, porque mostra o diagnóstico, mostra a realidade. E as decisões que são tomadas na base da intuição normalmente não prosperam. Agora eu quero lançar um desafio para você. Você é um garoto muito bom, inteligente, eu gosto muito de entrevistar, até porque você é o convidado dos sonhos. O apresentador só intervém quando necessário, entendeu? Mas, por hipótese, se o Anderson Nogueira tivesse sido eleito
prefeito de Nova Friburgo, como você trataria dois temas que estão incomodando muito a população? Eu sei que nós poderíamos fazer uma série só sobre isso, mas de maneira assim pragmática e objetiva. Saúde e transporte, que são dois serviços essenciais. De que maneira um pretenso governo Anderson Nogueira trataria essas questões no campo das sugestões, das opiniões, das indicações? Primeiro, no tema saúde, não dá para falar de saúde sem falar de pandemia, né? Certamente. Sem falar da Covid-19. Ganhando a eleição dia 15, na quarta-feira já estava bem programado para ir para São Paulo, no Butantã, para ir na Fiocruz, para fazer cartas de intenção. Já estava programado? Programado para isso. Na transição, não houve transição de governo, Zuri. Transição de governo não se faz esperando o prefeito que está no cargo te chamar. É muito pelo contrário, transição de governo você faz já colocando em execução o seu projeto de cidade. E o nosso projeto de cidade, nada era mais prioritário do que o combate à pandemia para evitar as mortes que aconteceram em Nova Friburgo. Vou dar um dado bobo, você falou de técnica, mas a técnica começa exatamente em olhar dados. Ter dados, gerar dados e a partir dos dados tomar as decisões. Os dados oferecem o diagnóstico. O que norteia a política pública são os dados. Então, se você tem um dado que Nova Friburgo fechou o ano de 2020 com 232 mortes, e nós já estamos aí, como não teve os dados do último final de semana, a gente não tem clareza, então o último é de sexta-feira. Sábado e domingo a prefeitura não gera dados. Então, 590 mortes. A gente teve mais mortes nesses 5 primeiros meses do ano do que do ano passado inteiro. Se você pegar os dados gerais de Nova Friburgo, 590 mortes, o Brasil é proporcionalmente, de acordo com a sua população, o país que mais morreram pessoas pela Covid-19. O Brasil é o pior país do mundo, proporcionalmente falando, população e mortes. Nova Friburgo, você tem 590 mortes para 191 mil habitantes. Nova Friburgo está matando 67% mais do que o Brasil. Se o Brasil é o pior do mundo e Nova Friburgo mata 67% mais do que o Brasil, algo de gravíssimo está acontecendo. Para que fique claro, proporcionalmente à sua população. Ou seja, é uma análise relativa. É uma análise relativa, correto, que na minha opinião é a mais real. Sem dúvida. É a mais real porque você pega as proporções populacionais. Exato. Então, não pode ser encarado de forma natural, e eu não posso ficar nem um pouco menos indignado, porque boa parte dessas mortes seriam evitáveis. Seriam evitáveis porque, pela primeira vez em Friburgo, morreram pessoas à espera de um leito. E isso tem que ser apurado. Porque nós não tivemos uma política antecipada para evitar o contágio e, inclusive, lockdown e assim por diante. O que teria que ter sido feito? Protocolo de intenções de vacina já na transição de governo. Já na transição de governo, preparar todos os projetos para no dia 1º de janeiro entregar à Câmara de Vereadores, e eu tinha mais ou menos a ideia de entregar uns 50 projetos à Câmara de Vereadores, a começar por reforma administrativa. Vejam só vocês, se eu sou crítico das administrações anteriores, eu não posso governar na mesma caixinha deles. Certamente. A última reforma administrativa que Nova Friburgo teve foi do governo que iniciou em 2013. Não houve reforma administrativa para 2017 e não houve reforma administrativa deste governo, que era o grande crítico da administração anterior. Ou está admitindo que o governo anterior estava certo, ou está dizendo que não faz mudança nenhuma, que é mais do mesmo. Aí vão dizer, mas a lei federal impede reforma administrativa. Mentira! A lei federal proíbe até o final deste ano que tenha aumento de gastos. E aí vem mais um equívoco, porque uma reforma administrativa, inclusive, para diminuir os gastos da prefeitura, ou melhor, pegar os recursos e investir de maneira mais adequada. E a pandemia era o prioritário. Por isso, as minhas defesas, vacina, correr atrás de vacina, ainda que depois o Supremo até liberou, mas você já tinha que estar antevendo essa questão. Segundo ponto, pegar essa garotada aí, essa juventude que está desempregada, sem universidade, fazer contratos especiais, contratar 500 jovens a um mês salário mínimo para girar a economia do município, inclusive, e fazer com que eles pudessem estar fazendo a orientação na rua das pessoas, porque a gente sente falta de orientação de forma educada, não a fábrica de multa, mas, olha, usa máscara dessa forma, olha, você sabe do distanciamento, você está fazendo o que na rua? Gerar benefícios para aqueles que estão no CAD único. Se tivesse que pegar empréstimo, que pegasse empréstimo, pagar os 100, 150 reais a essas pessoas e fazer o processo inverso da multa. O que eu faria?
falaria, olha, você tá na rua, você recebe 150 por mês. Você está na rua fazendo o quê? Ah, vim aqui bater perna. Se não provar porque está na rua, então, olha, infelizmente vou ter que tirar R$20 dos seus 150 do próximo mês. E mais 20 depois, se for de maneira reincidente. Colaborar com o comércio, fazer uma organização de que o comércio não é o problema, não é o comércio, desde que haja gestão disso. Correntinha, 2 pessoas por vez. Combinar com as fábricas, vou dar o exemplo de Conselheiro Paulino, que é o mais claro. União Mundial, Stan, Izero, 3F, fábricas muito próximas para não citar as confecções. Chegar para essas fábricas e dizer, olha, o meu problema não é a aglomeração dentro da sua fábrica. Porque eu sei que na sua fábrica tem medição de temperatura, dentro da sua fábrica tem distanciamento, tem álcool em gel. O problema é o transporte público, o problema é o Sim. deslocamento dessas pessoas para a fábrica. Então não dá para União Mundial e a Stan entrar no mesmo horário como entram. Vou fazer uma combinação, chega lá para a Stan, olha, vocês entram 7 a 3, a outra entra 7, vamos fazer com que você entre 8 e saia 1 hora mais tarde, a outra entre 7 horas, 1 hora mais cedo, para fazer com que haja uma organização de maneira criativa e inteligente. Infelizmente, nada disso foi feito, é o que nós teríamos feito com relação à pandemia. Na reforma administrativa, a volta da Fundação Municipal de Saúde. Por quê, Zuri? Eu não acredito nessa coisa da centralização. A administração pública moderna, ela trabalha de forma descentralizada, mas integrada. Integrar não é centralizar. Sem dúvida. Há uma diferença enorme. Muito, fundamental. Nós temos um projeto de cidade onde cada gestor da sua pasta vai transformar e vai trabalhar dentro dessa diretriz principal, dentro dessa visão, né? E cada um vai ter que cumprir seu trabalho estrategicamente com metas a serem batidas. Eu vejo, por exemplo, vereadores que foram vereadores comigo no mandato, e quando eu fui vereador eu votei, à época, contra a reforma administrativa e contra o fim da Fundação Municipal de Saúde. Esses mesmos vereadores hoje dão sustentação ao atual governo. E não falam nada. Está tudo bem. Votaram contra o fim da Fundação Municipal de Saúde e agora o prefeito não faz nada, absolutamente nada, com o retorno da Fundação Municipal de Saúde, todo mundo fica quieto. Mudou? O que mudou? Precisam dizer o que mudou. Qual foi o pensamento deles que mudou? Inclusive do próprio atual prefeito. Então, são questões que precisam ser revistas, porque se não muda essa caixinha, nada muda. Nós já estamos aí a 1/8 de governo. Exato. 1/8 mais importante foi embora. Porque o 8º mais importante é o primeiro. É o inicial. Porque, vamos lá, os 2 últimos 8º são praticamente inexistentes. Um que antecede a eleição, o outro pós-eleição. Pós-eleição, daí depende do resultado, e antes da eleição é muito mais eleitoral do que propriamente de política pública. Então nós já perdemos muito tempo, e aí no que vem ainda tem eleição presidencial, o que influencia todas as questões de verbas de Brasília e assim por diante. Então eu vejo com muito pessimismo, infelizmente, tudo o que está acontecendo diante dos potenciais da cidade. E aí eu vou chegar no transporte público, me alonguei um pouco na saúde, mas transporte público, eu não acredito no enfrentamento, eu acredito no diálogo. Se há algo errado, ele precisa ser colocado. É conversa franca, é sentar com a empresa e dizer, olha, eu quero mesmo que vocês, mais passageiros, eu quero um serviço de mais qualidade, ao custo menor possível para a população. É isso que eu quero. Agora, para a gente chegar a isso, precisa fazer uma modernização completa para que Nova Friburgo seja um modelo para o país. E aí não me importa se é empresa A, B ou C, alguém vai ter que fazer. E a gente precisa fazer esse diálogo, fazer todo um trabalho de mobilidade urbana, que é o que antecede Exatamente. tudo. Mudar completamente o modal do transporte público. Eu, particularmente, defendi a tese de ônibus-bairros, onde você tem um ônibus, por exemplo, do Floresta, ele circula o Floresta e vai até uma estação moderna em Conselheiro Paulino. Dessa estação moderna vai um ônibus articulado, algumas localidades até possivelmente biarticulado. Esse veículo vai até o centro da cidade, diminuindo a quantidade de veículos que acessam ao centro. Aumento o número de veículos circulando no bairro e um custo menor, porque ao invés de eu ter 4 ônibus, que é o que o Floresta tem, por exemplo, hoje eu teria 1. E eu consigo fazer outras novas linhas e fazer com que essas linhas bairros, que são linhas alimentadoras, possam fazer com que o custo reduza, a poluição diminua e assim por diante. Crio
e aproveite melhor as rodoviárias Sul e Norte, como outras estações, a Sul para quem vem de Lumiar, Teodoro de Oliveira, Muri, assim por diante, e melhora a rodoviária Norte, acessando principalmente quem vem da Chácara do Paraíso. Faria a obra da estrada que liga ali a chácara diretamente a Duas Pedras. E isso tudo leva tempo, obviamente, mas tem que ter planejamento. De algum lugar você tem que começar. E exige recurso. E exige recurso, mas recursos que podem ser conversados com a própria empresa. Recursos que você entra no denominador comum. Para isso também é preciso mudar a lei orgânica do município. Não dá para você acreditar hoje em concessões de 10 anos. É impossível. Ninguém vai investir um volume enorme de recursos na atual situação do Brasil e do mundo que você vai poder operar só por 10 anos. Sem dúvida. Você precisa de pelo menos 20 anos para você recuperar o seu investimento. E só com conversas francas dessa maneira é que a gente vai poder avançar. Agora, se a gente continuar nessa toada, meio anos 60, muito demodê, de que há um inimigo comum e que esse inimigo comum precisa ser enfrentado, o grande inimigo comum que a gente tem que enfrentar é o nosso medo, a nossa falta de ousadia, a nossa ausência de visão e, principalmente, a falta de noção da história de Nova Friburgo. Nova Friburgo tem uma história de pioneirismo. Sem dúvida. Nova Friburgo tem uma história das mais bonitas, como o Zuri sempre traz aqui. Nova Friburgo tem um potencial inigualável e tem uma das economias mais dinâmicas do Brasil. A gente precisa aproveitar esses potenciais para não continuarmos nos perdendo no tempo. Além da sua eloquência, você é muito eloquente, você fala muito bem, você é um cara articulado, um garoto muito inteligente, mas eu gostei muito quando você usou a palavra demodê. Tá muito demodê. Demodê um clássico, amigo, demodê um clássico. E aí, ô Anderson? Para não dizer antiquado, é mais educado. Né? Exatamente, exatamente. Você também, durante a sua empolgada manifestação, teceu alguns comentários acerca da postura da Câmara Municipal. Você esteve lá. Exerceu parte do seu mandato, depois se candidatou a deputado estadual e também foi eleito. Ou seja, numa carreira vitoriosa. Também existe um certo fisiologismo nessas relações. A Câmara Municipal lhe parece desarticulada, que em dado momento vota de uma forma, da outra se contradiz, e aí não se tem o perfil perfeitamente definido daqueles que compõem a casa, até porque, invocando aí câmaras municipais anteriores, e a gente tem que ter essa referência, o passado nos serve de referência, nós tínhamos com perfeição os blocos delineados, aqueles que votavam de uma forma e de outra, não necessariamente a favor ou contra do governo, embora isso também acontecesse. Mas você tinha uma postura muito mais precisa de quem compunha a casa. Hoje isso me parece um pouco pueril, disperso, em que você se surpreende a cada votação. Suri, o que acontece? Quando você tem um governo fraco, você automaticamente, possivelmente, terá uma Câmara fraca. Quando você tem um governo que não tem um projeto de cidade, fica difícil separar, porque quando não há projeto, há uma total ausência de projeto de cidade. Logo, a Câmara também vai ter uma ausência do que falar sobre esse projeto de cidade. Então, esse esvaziamento, na minha visão, é muito em função da total ausência de projeto de cidade. Agora, a Câmara, ela entra numa certa confusão. Por quê? Os vereadores que eram de oposição ferrenha ao governo anterior, a maioria agora é base de governo. Os vereadores que eram a base do governo anterior agora são de oposição. Isso fere um pouco, não estou dizendo que seja isso, mas fere um pouco a credibilidade no imaginário popular. E você tem uma quantidade de novos vereadores que é natural. Natural. Não houve uma mudança assim estratosférica, ainda que maior do que a anterior, mas você tem novos vereadores que ainda estão se encontrando no mandato. Então você gera essa certa confusão que tem acontecido hoje, mas basicamente, diretamente, a ausência de projeto leva a essa indefinição de quem é quem. E quando o discurso e a prática não se apresentam tal como era, fica pior ainda, porque as defesas do governo anterior parecem esquisitas e aquilo que se opunha ao governo anterior tem se praticado muito parecido e aí acaba ficando muito mais do mesmo. Sem dúvida.
Belas e, eu diria, estratégicas avaliações de Anderson Nogueira, que continua motivado por Nova Friburgo. Mais adiante conversaremos sobre suas pretensões eleitorais e também queremos ouvi-lo acerca do cenário nacional. Antes, o programa Cidade Real vem apresentando em suas edições a sua campanha permanente para a doação de sangue. Vamos juntos acompanhar. Conforme eu insisto em dizer, o sangue é um item que não consegue se produzir em laboratório ou mesmo licitar. É preciso que haja a sua solidariedade. Entrando em contato com o Hemocentro através desta indicação em que reitera a necessidade da doação de sangue para o Hemocentro Regional de Nova Friburgo. Os estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de 8 às 11h30, nos dias úteis, evidentemente. Entre em contato, agende a sua doação e salve vidas. É uma campanha permanente do programa Cidade Real, até porque dela depende a sobrevivência daqueles que precisam deste item fundamental para a sua existência. Como também o programa Cidade Real, extremamente preocupado com a sua saúde mental, tem lhe oferecido as oportunas avaliações de doutora Fabíola Machado, psicóloga e terapeuta familiar, que sempre nos oferece uma reflexão acerca do trato da saúde mental. Não obstante você ter práticas diárias saudáveis, frequentar academias, mantendo-se evidentemente as devidas determinações sanitárias, ter uma alimentação regrada e saudável, mas não cuidar da sua mente. A sua saúde mental precisa estar permanentemente sob vigilância. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Estou aqui nesse cenário toda paramentada para o meu pedal, que também é uma forma de eu manter minha saúde mental. E hoje eu vim falar com você sobre tanatologia. Fabíola, e o que é tanatologia? Tanatologia é o estudo que se faz sobre o impacto do luto na vida das pessoas. Nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo de tantos lutos, eu quero te dar algumas dicas de como enfrentar o luto. Bem, ontem todos nós vimos, em rede nacional, como a dona Deia Lúcia, mãe do querido Paulo Gustavo, nos deu uma grande lição de enfrentamento do luto, ressignificando as suas emoções, falando de forma linda de como está sendo para ela o movimento do sofrimento em função da perda, da grande perda do seu filho Paulo Gustavo. Então, a palavra de ordem para enfrentarmos o luto é enfrentamento. Ficou redundante, mas é assim mesmo. A palavra de ordem para passarmos e atravessarmos o luto é enfrentamento.
enfrentar esse sentimento, falar sobre isso, dizer o que gostávamos, inclusive falar das brigas, como a própria Dona Déia fez. Eu achei interessantíssimo e hoje eu não poderia deixar de falar com vocês sobre essa grande lição que a querida Dona Déia Lúcia nos deu. Então, enfrentamento é a palavra de ordem para que a gente possa ressignificar as nossas emoções e passarmos pelo luto. Fale daquilo que você viu, daquilo que você viveu, lembre-se das suas memórias com essa pessoa e sempre se lembre uma forma importante de você atravessar qualquer movimento na sua vida é pensando saudavelmente. Pensar saudavelmente é uma forma muito positiva de você conseguir passar e enfrentar os maiores problemas da vida, como o luto, por exemplo. Não se esqueça, enfrente a sua dor, se permita sofrer, seja você de carne e osso. Não pense que você é duro ou dura e pode passar por tudo abafando as coisas dentro de você. Até porque abafar as coisas dentro de você produz uma má água. E a má água, ou seja, a mágoa, te traz grandes raízes de sofrimento. Enfrente, chore, seja você mesmo. E lembre-se, pense sempre saudavelmente. Um bom dia para você, uma boa semana. E fique com Deus até o nosso próximo encontro. E cuide-se! Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de gostosura nas noites de segunda-feira, em que este, eu diria, guloso apresentador está saboreando um pedacinho de um delicioso bolo de maracujá com um café excepcional que foi cuidadosamente preparado pela querida e atenciosa Lídia. Sensacional, absolutamente delicioso. E o convidado, o entrevistado, já está ali ansioso pelo término do programa para também saborear estas gostosuras. E na sequência, como sempre fazemos, também apresentamos a nossa opinião. É preciso ter opinião. O contraditório incomoda, mas é saudável, é democrático. E assim, doutora Aline de Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, o faz com absoluta precisão. Vamos juntos acompanhar. É dos jovens que surgem os movimentos mais transformadores na sociedade. Essa frase é de um engenheiro que já morreu, eu não vou citar o nome, para evitar a polarização. Esse é o Opinião Pública em sua 13ª edição. E hoje, comemorando Maio Laranja, o mês de combate à violência sexual das crianças e adolescentes, nós vamos falar sobre o artigo 227 da Constituição, que estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e convivência
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, vamos chamar para nós essa responsabilidade. Percebemos, em conversa com conselheiros tutelares, que grande parte da procura, ultimamente, tem sido pelos próprios pais pedindo ajuda e socorro ao conselho tutelar no intuito de querer devolver a criança e o adolescente ao conselho tutelar, como se isso fosse possível. Essa mercadoria que os pais querem devolver, ela foi formada e moldada por eles mesmos. A responsabilidade da formação moral é nossa. A formação acadêmica é do colégio, mas a formação, a sementinha que a gente planta dentro do coração e da cabeça dos nossos filhos é de total responsabilidade nossa. Se a gente está criando uma pessoa agradável, saudável, responsável e com limites, nós iremos colher jovens com limites agradáveis que sabem viver e se comportar em sociedade. Se a gente cria sem valor, sem cultura, sem fomentar o desenvolvimento, só apresentando a música de letra errada, a violência, ao uso de drogas, a execução de crimes, como vários funks por aí têm propagado, você vai colher execução de crimes, você vai colher um usuário de drogas, se não um traficante. Então vamos regar com bom português, com boa literatura, com educação, com formação moral, para não trazer para nós a responsabilidade de criar marginais. Porque é isso que a sociedade tem feito, colaborado para o aumento crescente de pessoas deformadas. E é isso que a opinião pública hoje quer deixar aqui registrado. Nós somos, sim, responsáveis pelo futuro de nossos filhos. Não adianta sonhar com medicina, com título de jogador de futebol, se a gente não planta valor e capacidade de análise crítica do que é certo e do que é errado. Vamos fazer bonito. Vamos seguir aquele slogan lá atrás do combate à violência. Vamos agir bonito. Só a vida real é que tem o contraditório. Então, essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Coragem, ousadia, determinação, responsabilidade, inteligência emolduradas, que é um termo ótimo, por uma irretocável beleza feminina neste quadro. E a doutora Aline o faz com extrema competência, até porque tem agregado profundas reflexões, como agora no final do seu quadro, sentenciou, com a concordância do nosso entrevistado, é um apresentador empolgado, que só a vida real tem o contraditório. É assim mesmo. Reflita sobre essa frase. Muito bom. Você, por vezes, planeja. Você, por vezes, busca alcançar os seus projetos de vida, como o colega Anderson buscou nas últimas eleições. Mas só a vida real oferece o contraditório. Estejamos sempre atentos. Anderson, você evidentemente proferiu aqui elogios às participações femininas. Você é um especialista na área da comunicação e posso lhe dizer que é uma das minhas poucas referências. Eu te acompanho, você é um cara muito bom. Isso quebra um pouco o tom da conversa, às vezes mais firme, mais radical, mais ácida. E as mulheres sempre proporcionam esse tempero. Aliás, parabéns às duas participações, estava aqui fascinado e vou levar essa frase para a vida, né? Só a vida real tem o contraditório. Quando ela dizia isso, eu balançava aqui a cabeça. Exatamente. Né? Depois das suas reflexões posteriores, mais ainda viajei aqui. Bacana, muito legal esse toque feminino aqui no programa. Exatamente. Amigo, nós já começamos a caminhar para a reta final do programa. Mas temos aqui cerca de 10 minutos ainda e
Queremos ouvi-lo, até porque você é uma liderança municipal. Antes da pergunta derradeira, acerca do atual cenário nacional. Nós temos observado uma polarização absurda entre direita e esquerda, sobretudo potencializada por nós da imprensa, e aí cortamos na própria carne, em que os veículos, de uma forma geral, procuram conteúdo para os seus noticiários promovendo conflito entre direita e esquerda, entre apoiadores do governo e apoiadores daqueles que pretendem chegar ao governo. E isso acirra os ânimos. E a polarização, além de criar sérias consequências, é muito chata, porque qualquer manifestação que você faça, você é motivo de críticas, até mesmo quando não se manifesta. Isto posto, queremos ouvi-lo acerca deste cenário em que, me parece, teremos ainda mais um acirramento das relações, considerando-se as eleições do próximo ano. Me permita fazer uma análise de comunicação, Zuri, Por muito favor, breve. por favor. Hoje, a maioria das pessoas elas se informam pelas redes sociais. E o que a rede social ela faz? Ela trabalha com algoritmo. Nessa coisa de trabalhar com algoritmo, ela une cada vez mais as pessoas que pensam de forma A, B ou C e une cada vez mais as pessoas que procuram o tipo específico de informação. Isso gera bolhas, onde as pessoas, no conforto das suas bolhas, tudo maravilha, mas quando essas bolhas se enfrentam, acontece esse acirramento. Então, a gente tem que fazer uma análise política dessa coisa da direita e da esquerda, dos extremos, muito em função das redes sociais que geram isso de forma muito abrupta e que a gente vai continuar experimentando isso na próxima eleição. No entanto, do ponto de vista político, quero crer eu a possibilidade real de um outro projeto de país que passe por uma terceira via. É um projeto que possa unir esse país, porque de um lado não vai unir, do outro não vai unir, então acho que tem que ter algo pelo meio, que não é exatamente centrão, muito pelo contrário, mas algo que possa trazer de fato um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto que possa trazer de novo um pacto de infraestrutura para esse país, que possa diminuir as desigualdades sociais e que possa fazer aquilo que tem que ser feito sem estar precisamente preso a uma cartilha, seja ela neoliberal ou extremamente progressista. Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade real e acredito que as pessoas vão entender isso. Nesse momento, você tem o Lula no seu ápice, por conta de ter acabado de ser liberado pela Justiça. Exatamente. Mas coisas virão à tona em pouco tempo, principalmente no período eleitoral. O Bolsonaro muito desgastado pelo seu fracasso no enfrentamento à pandemia, né? E fora o discurso de que não é político, mas que vive fazendo política, especialmente política para si e para os seus filhos. Então, isso tudo vai ser jogado à tona e eu acredito muito numa possibilidade e tenho esperança numa possibilidade de terceira via. Você que acompanha esse cenário, citaria alguma dessas candidaturas que poderiam conduzir a um projeto equilibrado, mais harmonioso, objetivando, sobretudo, os interesses do país? Olha, eu acredito que, pelos nomes postos aí, não acredito numa surpresa fora do que está colocado nesse momento. Então, isso vai passar muito, na minha opinião, ali em torno do Ciro Gomes, do Mandetta, do próprio Dória, do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Exatamente. Acho até o Eduardo Leite mais do que o Dória. Exato. Apesar do Dória estar ali na disputa interna do PSDB, vejo o Dória mais forte. Mas para fora do PSDB, eu vejo o Eduardo Leite com mais possibilidade de ser um respiro. Mas, notadamente, eu acho que pela taxa de conhecimento das pessoas, eu acho que o Ciro larga um pouco na frente, desde que ele tenha um discurso talvez um pouco mais apurado no sentido da estratégia. Eu acho o Ciro altamente capacitado, o livro dele, O Dever da Esperança, é o projeto de país que ele quer entregar. Então, eu acredito muito na campanha do Ciro, mas óbvio que eu também não vou negar para você, Zuri, que o Brasil precisa sim de uma terceira via e espero que a gente não tenha que caminhar para um segundo turno com extremos. Ainda que eu acho que hoje, fazendo uma análise de hoje, há tudo para ter o Lula no segundo turno, com certeza. Sem dúvida. E o Bolsonaro ou essa terceira via, hoje eu já acho que, ainda que as pesquisas não mostrem isso, a terceira via já brigando ali muito perto do Bolsonaro. Porque
esses governos, quando eles são assim, nesse sentido, eles dependem muito do fanatismo, né? E o fanatismo não está no número, porque é uma parcela aí de menos de 1/4 de fanáticos. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado, muita prudência em fazer uma análise fria, sem paixões, de que pode ter a terceira via com Lula no segundo turno, ou o Bolsonaro e o Lula, ou o Lula ganha no primeiro turno. Você usaria... Eu acho que o Lula pode ganhar no primeiro turno da eleição, porque eu acho que a oposição ao Bolsonaro é muito maior do que... tem gente que vai torcer o nariz e vota no Lula para evitar aí uma possibilidade de uma nova vitória do Bolsonaro. Eu não acredito na reeleição do Bolsonaro. Ou seja, para concluir esse cenário nacional, porque queremos ouvi-lo acerca do cenário estadual, até porque você continua frequentando bastidores e corredores, e aí a sua opinião sempre é muito fundamentada. Novamente teremos uma eleição para presidente da República decidida pela rejeição? Acredito que sim, pela rejeição, e aí não a rejeição numérica, mas a rejeição de paixões. A rejeição existe ao Lula, a rejeição existe ao Bolsonaro. Sim. Mas a rejeição ao Lula, ela não é uma rejeição à humanidade. A rejeição ao Bolsonaro é uma rejeição do que ele fez com a humanidade. E essa nossa avaliação, ela é comprovada por uma recente pesquisa encomendada pelo Grupo Bandeirantes ao Instituto Paraná Pesquisa, que mostra que entre todos os candidatos, os que têm maior rejeição são Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E você veja o contraditório. Embora sejam os mais escolhidos, são os mais rejeitados. Porque são os mais conhecidos também, e é quem está no debate, mas deve-se fazer uma leitura mais aprofundada, e que provavelmente a pesquisa talvez não ofereça ainda esses dados, de qual o qualitativo, não o quantitativo, o qualitativo dessa rejeição. O qualitativo da rejeição, creio eu, ao Bolsonaro é um qualitativo sem volta. Quem rejeita Bolsonaro a qualquer custo. Vota em qualquer um menos Bolsonaro. Quem rejeita o Lula pode até vir a votar no Lula para derrotar o Bolsonaro, porque se tornou, na minha visão, uma questão de humanidade. Sem dúvida. O que leva Bolsonaro ao fracasso não é a corrupção, não é a rachadinha. O que leva Bolsonaro a essa questão não é a forma como ele guerreia com direitos sociais, não é a Previdência, não é a gasolina 6,40, não é o pacote de arroz a 30 e tantos reais, não é óleo de cozinha a 10 reais, essa inflação absurda. O que coloca Bolsonaro contra a parede e os seus fanáticos é exatamente a Covid-19. E no que se refere ao governo estadual, estamos na reta final, mas eu queria e queremos ouvi-lo resumidamente acerca do cenário. O ex-governador, então, foi definitivamente afastado, o atual governador Cláudio Castro assumiu de fato e de direito. Como estão os bastidores desta situação? Hoje a principal liderança do Estado do Rio, na minha opinião, é uma liderança de bastidor, que é o André Siciliano, presidente da Alerj. Principal liderança? Para mim, a principal liderança hoje política é quem tem tentado dar as cartas de uma maneira muito de coalizão. No entanto, houve, na minha visão, uma certa decepção a partir do momento que o Cláudio Castro, quando sai de cenário definitivamente Wilson Witzel, que é uma prova clara de que não dá para apostar em aventuras, esse recado serve para Nova Friburgo. Exatamente. A pauta combate à corrupção. Perfeito. Quem mais faz são hipócritas, e quando não são hipócritas só tem isso para apresentar e não tem competência, não tem experiência, não tem preparo e se vende combatendo a corrupção. Isso não é o suficiente, essa é uma obrigação e os governos têm que ter a sua integridade, compliance, têm que ter a sua governança. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que quando o Cláudio Castro assume de fato o mandato, se aproxima do bolsonarismo, quando ele se aproxima do bolsonarismo, ele se afasta de todo o resto. E como eu já disse que eu não acredito numa reeleição de Bolsonaro, o Cláudio Castro, que até começou bem, fazendo ali um formato de coalizão, ele se perdeu nessa história e acho que pode ter colocado em risco uma possibilidade de reeleição. Não vi ainda aparecer o futuro governador do estado do Rio de Janeiro, não vejo alguns nomes aí fortes, como Marcelo Freixo, se vier candidato a governador, num outro partido, ele que está de saída do PSOL, provavelmente PSB ou PDT. Você tem o nome do Rodrigo Neves, que fez uma senhora gestão no município de Niterói. São os dois nomes que eu vejo mais fortes saindo da mesma corrente. Quem conseguir desses dois
angariar o apoio do Eduardo Paes, e os dois estão nessa briga, tem tudo para sair como favorito. E você retornará em breve, assim que as pedras estiverem colocadas sobre o tabuleiro, para fazer essa análise. Trouxe então, algumas novidades aqui hoje. Oba, tá aí vendo, sim, né? aí sim, hein? Inéditas, inclusive. E quero, antes de encerrar e fazer uma pergunta derradeira ao ilustre convidado, reiterar convite para que você nos assista na edição da próxima segunda-feira, quando entrevistaremos o deputado federal Glauber Braga, que se lançou recentemente como pré-candidato à presidência da República. Vale acompanhar atentamente. Anderson, você que é da casa, já observou que o bullying do tempo Já está chegou. aqui atento e vigilante. Mas a pergunta que não quer se calar: você será candidato ou colocará seu nome à disposição do partido, o que é politicamente mais correto, nas eleições do próximo ano? Zuri, sinceramente ainda não tenho essa resposta. Eu estou fazendo uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul em gestão pública, governança e inovações governamentais com os melhores professores do Brasil. Estou muito feliz, estou aprendendo muito nessa pós-graduação que é longa e cansativa. Inclusive o meu projeto de conclusão de curso será sobre Nova Friburgo e quero ensejar, inclusive, depois desse trabalho, lançar um livro sobre Nova Friburgo. Excelente. Né, sobre o futuro de Nova Friburgo, os futuros possíveis para Nova Friburgo. Então, o partido, o PDT, me deu aí a vice-presidência, que é, na verdade, a presidência regional aqui dos nossos municípios vizinhos. A gente está cuidando disso nesse momento. Estou como presidente municipal do PDT. É uma pressão natural do partido para que eu seja candidato a deputado estadual ou deputado federal. Até o meio do ano a gente vai pensar bastante e tomar essa decisão. Que será anunciado, inclusive, no programa Cidade Real. Aí vai depender do seu convite. Amigo, foi uma grande satisfação Obrigado, tê-lo aqui. Zuri. É muito bom ouvi-lo. Você é um garoto inteligente e que, segundo uma raposa felpuda da política friburguense, se não cometer nenhum equívoco grave ou grosseiro, será a bola da vez. E você sabe de quem nós estamos falando. A direção da TV e a produção do programa Cidade Real se sentiram honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo, até porque temos uma relação fraternal bastante sólida. Isso aí. Obrigado, Zuri, pelo convite. Muito feliz em estar aqui, né, compartilhando da sua audiência. Obrigado a todo mundo que estava aqui atrás das câmeras também. E quero reforçar mais uma vez, Zuri, nada, absolutamente nada é capaz de abalar o amor que sinto por Nova Friburgo. Eu vejo nessa cidade potencial. Eu vejo, quando eu viro ali a última curva da RJ 116 na Serra, eu me sinto em lugar especial, eu me sinto em paraíso, e a gente tem que trabalhar muito para que essa cidade possa voltar à cidade que merece ser. Obrigado. Tamo junto. Encerramos citando a presença da querida, atenciosa e competente Nayara Hentz, que está acompanhando e registrando todas as movimentações desta entrevista. Que Deus e Santa Rita de Cássia novamente nos abençoem, protejam e iluminem, especialmente aqueles que têm por delegação do nosso voto o compromisso de defender os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.